Então, turma, eu vou aguardar mais um minutinho aí, ver se chega mais algum aluno e a gente já dá início à aula, beleza? 1, 2, 3, 4, 5 presentes por enquanto. Enquanto isso, eu já vou transmitir minha tela e vocês me confirmam aí no chat se está funcionando. Pessoal, confirma para mim no chat se está certinho aí a apresentação da tela, que a gente já começa agora. Fechou então, obrigado, Caiane Luma. Galera, vamos lá então. Relembrando aí a aula passada, nós falamos lá sobre regrinha de 3, né? E aí a gente aprendeu a fazer o cálculo certinho. Nós vimos lá que é bastante importante definir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então foi bem tranquilinha a aula passada. Já nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar aí num conceito bem bacaninha, que é pesquisa estatística, tá? Nós vamos, basicamente na aula de hoje, aprender a organizar as etapas de uma pesquisa estatística e também a coletar dados para uma pesquisa estatística. Vamos aprender a levantar os dados de uma frequência absoluta, de uma frequência relativa e organizar isso em gráficos, tá? Num histograma e num gráfico de setores, tá? Então vamos aqui. Eu já vou começar aqui dando o exemplo 1, mas antes de eu iniciar, eu queria dizer a todos que quando a gente fala em pesquisa estatística, pessoal, nós estamos falando em levantamento de dados com várias pessoas, tá? Só que assim, para a aula de hoje, como nós temos pouco tempo, eu dei uma enxugada, tá? Né? Seguindo aí o slide do centro de mídias, com poucos dados, tá? Mas seria a mesma coisa se a gente tivesse com bastante dados, tá? Então vamos lá, o exemplo 1 está dizendo assim: uma pesquisa sobre a cor do novo uniforme do time de basquete foi realizada com 5 jogadores titulares, obtendo-se os dados a seguir, tá? Então vamos imaginar aí, pessoal. Imagine lá na nossa escola, no Caviga, que a gente tivesse um time de basquete, tá? E aí a gente quisesse saber qual que é a opinião dos jogadores para qual cor eles queriam esse novo uniforme, tá? Então aí a gente selecionou 5 jogadores titulares. Então teve aqui a Bruna, a Laís, o Caio, a Rita e o Lucas. E a gente foi lá e fez uma entrevista com eles. E perguntou, olha, Bruna, qual cor de uniforme você prefere? Ela falou azul. A Laís falou verde. O Caio branco. A Rita falou azul de novo. E o Lucas falou azul. Tá? Aí o exemplo continua, né? Construa uma tabela de frequências para representar os dados dessa pesquisa. Tá? Então aí vocês vão me perguntar assim, né? Mas professor, o que é isso? Tabela de frequências, né? Vamos aprender aqui no próximo slide. Tá aqui, ó. Resolução do exemplo 1. Então, pessoal, sempre que nós estamos fazendo uma pesquisa estatística, nós vamos montar uma tabelinha, tá? De frequências.
tanto para a frequência absoluta quanto para a frequência relativa, tá? Mas, professor, o que significa essa frequência absoluta? Vamos começar por ela, então. Pessoal, frequência absoluta vai ser sempre a quantidade de vezes que tal variável apareceu, tá? Trazendo para o nosso exemplo, a gente não fez uma pesquisa de qual cor de uniforme os jogadores queriam? Pois é. E quais foram as cores que apareceram? Apareceu azul, apareceu verde e apareceu branco, não é? Aqui tem azul de novo, mas mudou a cor? Não. Então, nós temos azul, verde e branco, né? Então, a gente fez uma tabelinha aqui, ó, com as cores que apareceu. Está aqui o azul, está aqui o branco e está aqui o verde. Tá? Então, as cores, para nós, nesse caso, são as variáveis, né? Agora, a frequência absoluta vai ser quantas vezes essas cores foram citadas. Por exemplo, aqui, ó, a cor azul, pessoal. Quais dos jogadores escolheram a cor azul? A Bruna, o Lucas e a Rita, né? Então, quantas vezes apareceu a cor azul? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Então, a nossa frequência absoluta para a cor azul é 3, tá? Para a cor branca, quantas vezes apareceu a cor branca? Somente o Caio escolheu a cor branca, né? Então, apareceu uma única vez. Então, 1. Tá? E a cor verde? Mesma coisa, somente a Laís escolheu a cor verde, né? Então, frequência absoluta da cor verde também é 1. A gente quer saber o total. Qual que é o total? Eu vou somar 3 mais 1, dá um total de 5, né? Pessoal, joinha no chat se vocês entenderam aqui o que é frequência absoluta, tá? É sempre a quantidade de vezes que tal variável apareceu. Pegaram bem essa primeira parte aqui de frequência absoluta? Fala para mim aí no chat, que eu já dou continuidade. Beleza, Caiane entendeu? O restante da galera aí. Show de bola, então. Vamos aqui para frequência relativa, então, pessoal. A frequência relativa, ela funciona de que maneira? Ela vai ser sempre uma razão, né? Razão a gente já viu o que é, né? Razão é sempre uma divisão. Então, a frequência relativa ela vai ser uma razão entre a frequência absoluta pelo total, tá? Como vai ficar para a cor azul, então, aqui? Por exemplo, qual que é a frequência absoluta da variável azul? É 3, não é? Então, a gente vai lá e coloca o 3. E eu não falei que é uma razão? A razão não é uma divisão? Então, a gente vai dividir pelo total. E qual que é o total? 5. Então, está aqui. Tá? Então, a frequência relativa para a cor azul é 3/5. Tá certo? Depois, a gente vai continuar aí, né? A gente vai dividir e vai chegar num valor em porcentagem, mas vamos fazer para as outras cores primeiro, tá? Então, olha só. Qual que seria a razão para a cor branca? Né? Seria a frequência absoluta do branco, que é 1, e a gente divide pelo quê? Pelo total, que é 5. Está aqui os 5. Belezinha? E para a cor verde? A mesma coisa, né? Como ela apareceu uma vez só na absoluta, está aqui 1/5. Beleza? Agora, pessoal, nós não paramos aqui a frequência relativa. Nós continuamos até chegar em uma porcentagem. E como que a gente faz isso? Olha só. Nós não temos aqui para a cor azul que a frequência relativa é 3/5. Se a gente dividir 3 por 5, dá quanto, pessoal? A gente faz lá a continha, né? 3 dividido por 5. Não, o 3 não pode, a gente põe um 0 aqui. 0,5 para 36, né? Sobra 0. Então,
3 dividido por 5 dá 0,6, né, turma? Para a gente transformar isso daqui em uma porcentagem, basta multiplicar esse 0,6 aqui por 100. Então, eu multiplico aqui por 100, ó. E todos nós sabemos que multiplicação por 100 basta andar a casinha decimal 2 vezes para a direita, né? Então, a gente vai ter aqui 60%. Tá certo? E agora para a cor branca, como que ficaria a frequência relativa? Eu tenho 1/5. Quanto que é, pessoal? 1 dividido por 5, né? Vou fazer a continha ali para a gente não perder tempo, não. Mas a gente já sabe que é 0,2, não é? E se a gente quer em porcentagem, faz igual no de cima. Multiplica por 100, né? E 0,2 vezes 100 dá 20%. Tá certo, turma? Aqui para a cor verde, como é 1/5 a mesma coisa, então a gente já sabe que vai dar 0,2 de novo, vezes 100, que dá 20%, tá? Desculpa a letra aí que eu estou fazendo com o mouse, tá, pessoal? Então, para a gente chegar no total da nossa frequência relativa aqui, basta somar, né? Eu tenho 60% mais 20% mais 20%, então 60 mais 20, 80, mais 20, totalizando aí o nosso 100%, tá? Próximo slide aqui fica mais bonitinho para vocês entenderem. Deu para entender, então, pessoal, como que a gente preenche uma tabelinha de frequência absoluta e de frequência relativa? Tranquilinho, né? Responde para mim no chat aí se é tranquilo essa primeira parte. Fechado, então, hein? Valeu. Então, vamos fazer uma atividade aqui juntos, olha só. Outro exemplinho para a gente. Então, olha lá, ó. Uma pesquisa sobre quais profissionais utilizam mais matemática em seu dia a dia foi realizada com 5 alunos de uma turma, obtendo-se os dados a seguir. Então, olha lá. O Ronaldo falou que o engenheiro usa mais atividade. A Gláucia falou que é o arquiteto. O Carlos falou que é o engenheiro de novo. A Márcia falou que é o arquiteto. E já o Nuno falou que é o engenheiro. Tá? Aí o exercício fala assim, ó, construa uma tabela de frequências para representar os dados dessa pesquisa. Vamos lá, gente, de novo, para construir uma tabela de frequência, né? Então, a gente já sabe que frequência absoluta é quantas vezes aquela variável apareceu, né? Então, as nossas variáveis estão aqui, ó, arquiteto e engenheiro. Vamos preencher a tabelinha. Quantas vezes aparece arquiteto na nossa pesquisa? Olha aqui, ó, 1, 2, né? Então, a frequência absoluta para arquiteto vai ser 2, beleza? E para engenheiro, turma, quantas vezes aparece a variável engenheiro aqui? Ó? 1, 2, 3, né? Nós tivemos 3 respostas para engenheiro. Então, frequência absoluta de engenheiro, 3. E qual vai ser a frequência relativa nesse caso, pessoal? A gente sabe que o total aqui da frequência absoluta é quanto? 2 mais 3, que dá 5. Né? Então, a frequência relativa vai ser o quê? Para o arquiteto, vai ser a própria frequência absoluta dividido pelo total. E qual que é o total? Está aqui, ó, 5, 2/5. Frequência absoluta para o engenheiro. Frequência relativa para o engenheiro. Frequência absoluta dividido pelo total. 3/5. Tá? Queremos achar em porcentagem. Né? Divide o 2 pelo 5. A gente tem quanto, pessoal? 2 dividido por 5. Né? 2 não pode, coloca o 0, 0, 5 para 20, 4, né, turma? Sobrou 0. Então, dá 0,4. Quero em porcentagem, multiplico por 100. Né? 0,4 vezes 100 dá 40%. Então, é a nossa resposta, tá? Para a frequência relativa de arquiteto. E para engenheiro? 3 dividido por 5, turma. Quanto que dá? 3 dividido por 5, né?
3 não pode, coloco 0. 0,60. Então, 3 dividido por 5 dá 0,6. A gente multiplica por 100, tá? E isso daqui vai dar para a gente 60%. Beleza? O total da frequência relativa, então, 40 mais 60, que dá 100%. Beleza? Tabela preenchida bonitinha aqui para vocês verem. Tá certo, pessoal? Ficou clara aí essa primeira parte da nossa aula? Tranquilinho, nenhuma dúvida? Fechado, então. Agora, pessoal, nós vamos entrar aí no conceito de histograma, tá? O que é um histograma, professor? Histograma é o gráfico que apresenta as frequências absolutas. Então, olha aqui, ó, absolutas de uma pesquisa disposta em colunas adjacentes, tá? Então, o que são colunas adjacentes? Percebam aqui que nós temos aqui um gráficozinho de colunas e elas estão aqui, ó, coladas umas nas outras, tá? Certinho? Então, essa é a carinha aí de um histograma, tá? E ela contempla o quê? As frequências absolutas apenas, tá? Como que fica isso, pessoal? Seguindo o nosso exemplo lá do uniforme do time de basquete, se nós quiséssemos construir um histograma daquela frequência absoluta, como que ficaria? Lembra que a gente preencheu a tabela e a cor azul, a frequência absoluta deu 3, a branca deu 1 e a verde também deu 1, né? Se nós quiséssemos construir um histograma para essas frequências, olha só como ficaria. Bem simplesinho, olha só. Aqui no nosso eixo Y, nós teríamos a quantidade aqui da frequência absoluta e aqui no nosso eixinho X, a gente tem as variáveis, né, que são as cores. Então, por exemplo, a gente tem aqui o azul, o branco e o verde, né? Qual foi o resultado da frequência absoluta do azul? 3, não foi? Então, a gente vai construir uma coluninha aqui para o azul, chegando lá até o valor de 3 para a frequência absoluta, tá? E para a cor branca, quantas vezes apareceu? Não foi 1? Então, a gente constrói uma coluninha ali, ó, adjacente à coluna do azul, chegando até o valor 1, tá? E para o verde, mesma coisa, pessoal. Tá vendo aqui? A gente construiu uma coluninha para a variável verde, chegando ali até o valor 1 da frequência absoluta. Detalhe, tá, pessoal? O histograma, a gente só constrói ele de acordo com os dados da frequência absoluta. Tá certo? Aqui tem atividadezinha para a gente fazer junto, então, tá? Então, olha só. Construir um histograma para pesquisa sobre profissionais que utilizam a matemática em seu dia a dia. Então, lembra, a gente já construiu essa tabelinha. A tabelinha dos profissionais que usam a matemática, né? A gente construiu lá, o arquiteto apareceu 2 vezes e o engenheiro apareceu 3 vezes. Lembra? Então, se a gente fosse construir um histograma para isso, como que ficaria? Ó? A gente teria aqui o nosso eixo Y, nosso eixo X, né? No eixo de X, a gente ia ter aqui o engenheiro, vou colocar aqui como eng, né? E o arquiteto, tá? E aqui a gente tem a nossa frequência absoluta. Tá ficando horrível assim mesmo, pessoal, que eu estou fazendo com o mouse. Então, se a gente fosse construir esse histograma, como que ficaria? Vamos colocar aqui uma escalinha, né? 1, 2, 3, tá? O engenheiro, quantas vezes ele apareceu na nossa frequência absoluta? Não foi 3? Então, nós vamos construir uma coluninha aqui para o engenheiro, ó, chegando lá até o 3, tá? E o arquiteto, pessoal? Quantas vezes apareceu o arquiteto? Não foi 2? Então, a gente vai construir aqui a nossa coluninha para o arquiteto. Até aqui, em 2 da frequência absoluta. Tá certo?
Então aqui, ó, mais bonitinho para vocês entenderem, né? Tá aqui, ele só inverteu a ordem, né? Colocou o arquiteto primeiro e o engenheiro depois, mas é a mesma coisa. O arquiteto não apareceu 2 vezes, então ele subiu aqui até o valor 2, e o engenheiro 3 vezes, subiu aqui até aqui, ó, no valor 3. Então, pessoal, isso é histograma, tá? Então, histograma é sempre o gráfico, né, que apresenta as frequências absolutas de uma pesquisa disposta em colunas adjacentes, tá? Pergunta de prova, hein, pessoal? Fica esperto aí. Tranquilinho? Então, nenhuma dúvida aí na construção e o que é um histograma? De boa de novo? Me ajuda aí, Caiane. Você que está sempre respondendo aí no chat. Tranquilinho, né? Fechou. Valeu então, Gabriel. Que foi, Caiane? Você falou não, é porque não tá de boa ou porque você tem dúvida? Como é que é? Eu explico de novo aqui, se for preciso. Agora, pessoal, nós vamos ver o nosso último conceito da aula de hoje, tá? Então, olha só, a gente viu como construir uma tabela de frequências, né? Tanto para a frequência absoluta quanto para a frequência relativa, tá? A gente viu como representar numa forma de gráfico, né, que é o histograma, a frequência absoluta. E agora nós vamos aprender como representar em um gráfico a frequência relativa, que é exatamente o gráfico de setores. E aí a gente fecha a nossa aulinha de hoje, tá? Então, o que é um gráfico de setores? Ele tem essa cara aqui, né, um gráfico de pizza, né, que a gente está acostumado a dizer, né? Então, o gráfico que apresenta a frequência relativa em porcentagem, tá? De uma pesquisa disposta em setores que formam um círculo, tá? Então, o gráfico de setores ele vai sempre representar para nós aqueles dados de frequência relativa que a gente fez, tá? E como que fica isso? Vamos pegar aqui o exemplo. Ó, desconsiderem isso daqui que está escrito absoluta, tá? É relativa, tá? Então, olha só. O exemplo 3 está falando assim, ó. Construa um gráfico de setores para a pesquisa sobre a cor do novo uniforme do time de basquete. De novo, a gente volta lá naquela tabelinha de frequência que a gente construiu para o time de basquete. Lembra? A cor azul, a frequência relativa, deu 60%. A cor branca deu 20%, né? E a cor verde deu 20% também. Como que a gente construiria um gráfico de setores para essas frequências relativas? Primeiro, vamos pegar aqui, ó, qual que era o número total de respostas? Não foi 5? Então, vamos construir um círculo aqui, né? E vamos dividir ele em 5 partes, né? Vou pegar aqui embaixo aqui, que já vai ficar mais fácil. Então, tá aqui, ó, o nosso círculo dividido em 5 partes, ó. Tá? Tá aqui, ó, uma parte, 2, 3, 4, 5. Dividimos em 5 partes para ficar mais fácil de representar. Como que a gente vai representar, então, para a cor azul? A cor azul nós não calculamos e deu 60%, então não são 3 partinhas. Então, nós vamos pegar e para a cor azul, representamos aí com 3 partes do gráfico. E está lá, ó, os 60%. Tá? E para a cor verde, pessoal, não foi 20%? Não foi apenas uma parte de todas essas 5? Então, nós selecionamos uma partinha lá de verde e falamos que é o 20% no nosso gráfico. E a cor branca? Ela foi falada apenas uma vez, ó, não foi 20% também? Apenas uma corzinha aqui, uma partinha aqui do nosso gráfico, tá? E a gente representa lá, 20%. O que isso quer dizer? Quer dizer que 60% dos jogadores escolheram a cor azul. 20% dos jogadores escolheram a cor verde.
e 20% dos jogadores escolheram a cor branca. Tá certo? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilinho? Como a nossa aula já vai chegando ao fim, eu vou deixar essa última atividade aqui, que é a última atividade da aula, tá? Para vocês construírem aí no caderno de vocês, ou pode ser lá naquela apostilinha do Aprender Sempre, que esses exercícios estão lá, tá? Lá na página 84. Tá dizendo assim, ó, construa um gráfico de setores para pesquisa sobre profissionais que utilizam mais matemática no seu dia a dia. Então tá aqui a nossa tabelinha, né, que a gente preencheu, a frequência relativa para arquiteto e para engenheiro. Para arquiteto deu 40% e para engenheiro deu 60%, tá? Então quero que vocês façam aí no caderno de vocês uma atividadezinha de tarefa, construir o gráfico, tá, de setores para os profissionais, né? A pesquisa dos profissionais que utilizam mais matemática. Então vocês vão fazer aí. Tem que enviar a tabela. Caiane, só o gráficozinho, tá? Pode fazer no caderno e aí vocês podem tirar uma foto e me mandar lá no WhatsApp, tá? Fica essa atividadezinha como tarefa. Pessoal, foi isso a aula de hoje. Eu sei que fica um pouco corrido, porque a gente só tem 30 minutinhos, mas eu acredito que foi tranquilo, né? Então, retomando, a gente aprendeu sobre pesquisa estatística, né? Aprendemos a como montar uma tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Aprendemos o que é um histograma e para que ele serve, né? O histograma serve para representar em gráfico a frequência absoluta de uma pesquisa. E aprendemos o que é um gráfico de setores, né? E o que é um gráfico de setores? Ele serve para representar a frequência relativa de uma pesquisa. Tá certo, pessoal? Tranquilinho? Alguma dúvida ou não? Então, fechou, pessoal. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês e fiquem com a próxima aula. Até semana que vem, né? Bom feriado, boa Páscoa para vocês e até mais. Valeu!